Wow. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard, self-assured. Oh no, I know a dirty word. I'm worse at was I do best, and for this gift I feel blessed. Our little room has always been and always will until the end. Hello, 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 how low, hello, 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 how low, hello, 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 how low, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. A mosquito, my libido. And I forget just why I taste. Oh yes, I guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh well, whatever. Never mind. Hello, 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 hello.
também herdamos males sem conta. E haverá algum com que Zeus ainda não nos tenha atingido? Não! No meio das nossas aflições não há dor ou desvario, não há vergonha ou indignidade que eu não tenha já visto. E mesmo agora já soubeste. Dizem que o general fez uma proclamação à cidade. Ouviste alguma coisa? É a maldade dos nossos inimigos a avançar contra quem nos é mais caro. Não! Eu nada ouvi dizer, Antígona. Desde que os nossos irmãos morreram, às mãos um do outro, ficámos sós, deles privadas. Depois que o exército argivo partiu esta noite, mais nenhuma palavra ouvi. Nem doce, nem dolorosa. Eu já o sabia, por isso é que chamei para fora do palácio, pois só tu podes ouvir. Mas que notícia é essa que tanto te perturba? Então não decidiu Crionte prestar honras fúnebres a um dos nossos irmãos e deixar o outro sem honra. Eteocles mandou sepultar e com justiça, pois assim mandam as leis e os costumes. Ele terá a honra devida aos mortos. Mas o cadáver do nosso pobre Polinices deu ordem para que ninguém o sepultasse ou sequer o chorasse. E agora, sem túmulo ou lamentos, será um repasto bem-vindo para as aves de rapina. Isto é o que o grande Crionte mandou anunciar a ti e a mim. A mim. Dizem que ele próprio aqui virá para que fiquem bem cientes destas ordens, os que ainda as não conhecem, e o assunto não será tratado com ânimo leve. Pois o castigo para quem fizer alguma destas coisas, seja quem for, é morte por lapidação pública. Aqui tens o que se passa. E agora, vais ter de mostrar o teu caráter. Se mantens a nobreza do teu sangue ou dela degeneraste. Se as coisas chegaram a este ponto, que posso eu fazer? Se queres ajudar-me, se colaboras comigo. Em que espécie de risco que estás a pensar fazer? Ajudarás estas mãos a levantar o cadáver. Tu estás a pensar sepultá-lo? Mas isso foi proibido à cidade. Ele é meu irmão e teu também. A menos que o não queiras, eu é que não serei acusado de trair. Que o proíbe. Não é ele que pode separar-me dos meus. Pensa bem, minha irmã. Lembra-te como o nosso pai pereceu. A desonra e a ignomínia quando ele mesmo descobriu ter sido o autor daqueles crimes e arrancou os próprios olhos. E depois como a mãe e esposa juntamente, pôs fim à vida com o laço aviltante daquelas cordas. E os filhos deles, nossos irmãos, o mesmo destino fez como se matassem um ao outro com as próprias mãos. E nós agora, vê! Estamos sozinhas. Sem qualquer ajuda morreremos nós também, ainda mais miseravelmente se nos opusermos à lei e ao poder real e desobedecermos ao édito. Lembra-te que nascemos mulheres. Não nos cabe a nós lutar contra os homens. Quem nos governa é muito mais forte. Por isso temos de nos sujeitar a estas ordens e a outras mais penosas ainda do que estas. Peço aos que estão debaixo da terra que me perdoem, mas sou obrigada a isto. Apenas obedeço a quem está no poder. Agir em vão não faz sentido. Nem eu te mando agir. Pois ainda que agora o quisesses, já não seria grata a tua ajuda. Faz como te parecer melhor. Eu vou sepultá-lo. E a morte será para mim bela se o fizer. Juntar-me-ei a ele, ao meu querido irmão, e o meu ato contra a lei terá o favor dos deuses. Há os que estão lá em baixo que eu devo agradar, pois com eles passarei mais tempo do que com os que aqui estão. Mas tu, se assim te parece, despreza aquilo que os deuses dão valor. Nada disso eu desprezo, mas não tenho força para enfrentar o poder da cidade. Fica com as tuas desculpas. Eu vou erguer um túmulo ao meu irmão que tanto amo. Por ti, desgraçada. Não te preocupes comigo. Segue o teu destino. Mas então não fales isso a ninguém. Guarda-o para ti. Eu farei o mesmo. Não conta-o a toda a gente. Não cales. Detestarei muito mais o teu silêncio. Uma calorada e é de frieza. Importa! Não importa. Sei que agrado o que é mais devo agradar. Se o conseguires fazer. Mas tu desejas o impossível. Quando me faltarem as forças, desistirei. Então, para que começar se é impossível? Continues. Não continues. Detestar-te-ei se o fizeres. Com mais razão, detestável serás para o que está morto. Deixa-me. Deixa-me! Já decidi.
saber que é insensato o teu plano. Embora demonstres o amor que é devido à família. Ó raio do sol, a mais bela luz a brilhar em Tebas das 7 portas. Sol do dourado dia, brilhaste enfim sobre a corrente do rio Dirce. Depois do teu freio penetrante repelir o branco escudo dos argivos e pôr em fuga aquele que sobre nós avançou com o seu exército. Esse que a disputa de polinices pela nossa terra fez vir com um grito lancinante, repleto de armas e elmos, ornados com crinas de cavalos. Tal uma águia voando para a terra, coberta pelas asas da branca neve. Parou por sobre a nossa morada, o cerco lhe pôs e apontou as garras para as 7 portas com lanças sedentas de morte. Mas partiu, sem encher a boca com o nosso sangue. Partiu, sem que as tochas, rezinosas de infesto, arrasassem a coroa das nossas torres. Tal foi o estrépito de guerra que sobre nós se abateu. Esforço inútil perante a força do dragão, porque Zeus, que odeia a soberba e uma língua altiva, ao vê-los avançar em ruidosa torrente, arrogantes no ouro das suas armas, lança-se com um raio sobre aquele que do cimo da meta já ia cantar vitória. Sobre a dura terra caiu, fulminado, quando em feroz ataque, qual baque enfurecido, resfolgava um sopro de ventos inimigos. Esta foi a sua sorte. Os restantes foi Ares impetuoso quem lhes deu o castigo. 7 comandantes, pelas 7 portas repartidos, as bronzes armas deixaram em tributo aos Zeus da vitória. Só aqueles 2 malditos, nascidos do mesmo pai, nascidos da mesma mãe, um contra o outro, as lanças em riste, igual morte encontraram. Mas agora, gloriosa vitória trouxe a Tebas alegria. Esqueçamos as guerras. Vamos correr os templos em noturnas danças a todos os deuses. E que barco vibrante dominem Tebas. Música! Aqui, porque mandaste reunir esta Assembleia Especial dos Anciãos? Anciãos de Tebas, tremeu a nossa cidade, mas os deuses que antes a abalaram, agora nos trouxeram de novo a ordem e a segurança. Chamei-vos aqui só a vós, pois sei que sempre fostes leais aos que estavam no poder, sem vacilar.
a Laio, a seguir a Édipo e depois aos filhos. Esses num só dia caíram golpeados pelas próprias mãos. E por isso agora, dado o nosso parentesco, a mim cabe assumir o poder e a autoridade. É impossível conhecer bem a alma de um homem, a sua maneira de pensar e sentir, antes dele se exercitar no poder e nas leis. Para mim, quem governa uma cidade tem que saber tomar as melhores decisões e ser firme nelas. O pior dos governantes é aquele que tem medo de decidir e repudio todo aquele que à sua pátria prefere os amigos. Para mim, Zeus, que tudo vê, é a minha testemunha. Não me calaria se em vez da salvação eu visse a ruína avançar sobre os cidadãos. E não teria por amigo um homem que quisesse mal à nossa terra. Só a sua salvação nos mantém no rumo certo e nos granjeia às melhores amizades. São estes os princípios com que vou fazer a nossa cidade prosperar. Por isso, já mandei anunciar aos cidadãos a decisão que tomei acerca dos filhos de Édipo. Eteócles, valoroso guerreiro que morreu a lutar pela cidade, será sepultado com os rituais próprios dos homens nobres. Mas o outro, o que era do mesmo sangue, Polinices, esse que do exílio voltou para pôr fogo à terra de seus pais e aos deuses da sua raça, e queria derramar o sangue dos seus e levá-los cativos, a esse foi proclamado que não lhe seja dada a honra de um túmulo. E que ninguém o lamente, mas que fique insepulto e o seu cadáver dado a comer às aves e aos cães. É isto que eu penso. Nunca os perversos vão ter honras maiores do que os justos, mas quem à cidade traz benefício, vivo ou morto, será honrado. Vejo que a tua vontade é distinguir entre o que fez bem à cidade e o que a prejudicou. E isso está nas tuas mãos. Qualquer lei tu podes usar e aplicá-la tanto a mortos como a vivos. Olhai então por estas ordens. Encarrega disso alguém mais novo que nós. Já pus homens a vigiar o cadáver. Então, que nos querias recomendar? Que não vos junteis aos que me desobedecem. Ninguém é tão louco que deseje morrer. É mesmo essa a recompensa. Mas muitas vezes a esperança de algum ganho faz perder os homens.
Senhor, eu não vou dizer que estou sem fogo por ter apressado os meus pés a vir para aqui, não. Eu parei até muitas vezes, sem saber o que fazer. Pensando em voltar para trás, senhor. Tantas coisas cruzavam no meu espírito. Dizia-me ele, ó desgraçado, por que corres tu? Para teres a entregar ao castigo. E logo depois, miserável, paras outra vez. E se querer um tu souber por outro, não sofrerás. E por isso, senhor, às voltas com estas dúvidas, uma curta distância se fez longa, mas finalmente venceu a decisão de vir ter contigo. E mesmo que de nada me valha, eu vou dizer-te o que tenho a dizer. Pois creio que nada hei de sofrer, além do que me está destinado. E o que é que tanto te preocupa? Em primeiro lugar, eu quero dizer-te que não fui eu que fiz aquilo. Eu nem vi quem o tenha feito. Por isso não será justo sofrer castigo. Tens jeito para delongas e rodeios. Já vi que tens algo de novo para me revelar. Corro um grande risco. Por isso é que hesito. Não vais contar de uma vez e sair daqui? Está bem. Eu conto. Alguém cobriu o cadáver com pó ainda há pouco. Fizeram indevidas ofrendas. Quem foi o homem que se atreveu a isso? Não sei. Não havia lá golpe de machado ou terra revolvida por enxadas. O solo estava duro e seco. Sem fendas, sem marcas de rodas. Quem foi? Não deixou rastro. O primeiro vigilante do dia, senhor. O primeiro vigilante do dia que nos foi mostrar. Um prodígio que muito nos inquietou. O cadáver não se via. Não fora enterrado, mas tinha sido coberto com uma camada fina de pó. Parecia que alguém o espalhara para fugir a uma maldição. Não havia sinal da passagem de feras ou de cães, porque o corpo não estava dilacerado. Começamos então a trocar acusações. Guarda contra guarda, e teríamos acabado a pancada se não tivesse aparecido quem o impedisse. Todos se acusavam, mas sem provas. Ninguém se admitia culpado. Estávamos dispostos, senhor. Estávamos dispostos a levantar ferro em brasa com as mãos, a atravessar chamas, a arder e a jurar pelos deuses. Estávamos dispostos a jurar pelos deuses. Que nem o fizéramos, nem tínhamos sido cúmplices. Finalmente, como a discussão a nada conduzia, alguém falou e o que propôs fez-nos baixar a cabeça a todos. Com medo, mas não tínhamos o que dizer em resposta. Disse que era preciso contar-te tudo, que não te devíamos esconder o sucedido. E foi a opinião que venceu. A mim calhou esta bela missão. E aqui estou eu, senhor. Contra a minha vontade e contra a tua. Bem sei, pois ninguém suporta o mensageiro que traz mais notícias. Tenho estado a meditar. Não será isto obra dos deuses? Basta! Antes que as tuas palavras me encham de cólera e se venha a descobrir que és bem e tal ao mesmo tempo. É intolerável dizer que os deuses se importam com esse cadáver. Será que o cobriram pela grande estima que têm por ele, esse benfeitor que veio para lançar fogo às colunas dos templos e às ofertas votivas e para destruir as leis e a terra, que é a deles? Ou vês algum deus honrar os maus? Não. Logo no início, alguns homens desta cidade não suportaram o meu decreto e começaram a murmurar em segredo contra mim, abanando a cabeça sem manter o pescoço sob o jugo, como deviam fazer por respeito a mim. Sei muito bem! Quem o fez foi sobornado por eles. Entre os mortais nunca germina nenhuma lei pior do que o dinheiro. É ele que destrói cidades e arranca os homens de suas casas. É ele que leva um coração nobre a praticar as piores vergonhas. É ele que dá a conhecer toda a sorte da maldade e da irreverência. Mas quem se deixa subornar, mais tarde ou mais cedo acaba por sofrer o castigo. Deus tem ainda a minha veneração. Por isso fica a saber. Digo-te só o juramento. Se não descobrires o homem que lhe deu sepultura e não me trouxerdes, o ato será pouco para vós. Pois antes disso sereis pendurados vivos, até me revelardes essa infâmia. E ficareis a saber de onde se deve tirar o lucro. E que não se deve desejar aquele que vem de qualquer fonte. Os ganhos vergonhosos
levam mais homens à ruína do que à salvação. Senhor, posso ainda falar, ó Deus? Posso ainda falar? Ou se me devo ir já embora, senhor? Ainda não percebeste como me irritam as tuas palavras? Mas irritam os ouvidos ou a alma. E por que queres tu definir o local da minha dor? Senhor, porque não sou eu que te atormenta a alma. Eu não fiz nada. Só podem ser os ouvidos. Tu não paras de falar. Ai, mas eu não fiz nada! Fizeste! Isso é certo. E foi por dinheiro que arriscaste a vida. Devi. É terrível quando alguém julga por aparências que são falsas. Isso discorre sobre a aparência. Mas se não me fizeres aparecer os responsáveis, aí saberás quantos danos causam os ganhos desonestos. Ai, que alguém o encontre. Que alguém o encontre. É o que eu mais desejo. É o que eu mais desejo, que alguém o encontre. Mas isso é da sorte, depende. Seja ele apanhado ou não. A mim não verás aí outra vez. E dou graças aos deuses por ainda agora, além de toda a esperança, eu ter conseguido escapar. Coisa assombrosa é o homem. De todos os prodígios, o maior. O mar cinzento ele ultrapassa, cortando ventos de tempestade, atravessando abismos de vagas ameaçadoras. E a terra, imortal, infatigável, glória maior dos deuses, ele revolve, ano após ano, com a raça dos cavalos, o arado volteando. As tribos das aves que voam ligeiras, a raça das feras e as criaturas do mar, na malha das suas redes, com grande engenho faz cair. Domina os bichos do mato que as montanhas habitam. Põe o jugo no cavalo de longas crinas e no touro incansável dos montes. A fala, o alado pensamento e as normas da vida das cidades, por si só as aprendeu. Da chuva e da geada, desabridas como dardos, conhece refúgio e segue caminho no seu talento apoiado. Só o Hades não pode escapar, mas até de terríveis doenças já descobriu o remédio. Com talento e arte subtil que excedem tudo o que se espera. Às vezes o mal, às vezes o bem tem alcançado. Quando honra as leis da terra e a justiça dos deuses, é grande na cidade, indigno dela se torna quando tem a audácia de praticar o mal. Longe de mim, longe dos meus pensamentos, quem o fizer. Mas que portento divino é este? Que hei de dizer? Não há como negá-lo, aquela é Antígona, reconheço-a. Ó desventurada filha do desventurado Édipo, que aconteceu? Porque te trazem. Desobedeceste às leis régias. Em que ato de loucura te apanharam? Eis aqui a autora da obra. Apanhámo-la a dar sepultura ao cadáver. Nada há que os mortais possam jurar não fazer, pois a posterior reflexão anula as decisões precipitadas. Ainda há pouco eu dizia que tão depressa eu não voltaria aqui. Estava aflito devido às tuas ameaças. Mas uma alegria inesperada, uma alegria maior do que qualquer outro prazer, fez-me voltar. Apesar das minhas juras. Trago-te esta jovem apanhada a arranjar a sepultura. Desta vez não houve tiragem à sorte. Estou aqui porque fui eu mesmo que fiz esta bela descoberta e agora, Senhor, tu próprio trata dela como quiseres. Interroga e julga. Eu tenho direito a ver-me livre deste mal. Mas como é que aprendeste de onde? Era ela que estava a sepultar o morto. É tudo o que há para saber. Mas tu compreendes o que estás a dizer? Tens a certeza de que dizes bem? Foi ela que eu vi
a dar sepultura ao cadáver que tu proibiste. Fui agora claro. Mas como é que a descobriram? O que aconteceu foi o seguinte. Quando chegámos depois das tuas terríveis ameaças, varremos o pó que cobria o defunto. E o corpo ficou todo a descoberto, a decompor-se. Depois sentámos-nos no cimo da colina contra o vento para fugirmos ao odor que dele vinha. Cada um de nós mantinha os outros despertos, picando-os com a lembrança dos castigos que esperavam que eu não cumprisse o dever. Assim estivemos até que o disco do sol ficou no meio do céu a brilhar e o calor abrasava. Então, de repente, aconteceu um tormentoso prodígio. Um remoinho de vento levantou da terra um tufão de poeira que cobriu a planície e devastou completamente a folhagem das árvores da floresta. De pó e folhas, o ar ficou cheio. Fechámos os olhos. Parecia uma praga vinda dos deuses. Depois foi então que avistámos a donzela. Soltou um grito como o piar agudo de uma ave ao encontrar vazio o ninho, sem os seus filhos. Ao ver o cadáver descoberto, rompeu em gemidos e começa a amaldiçoar os autores daquele feito. De imediato, por cima do cadáver, espalhou o seco pó. E tinha um vaso lavrado em bronze, à sua volta derramou os líquidos de uma tríplice libação. Ao vermos isto, fomos sobre ela e logo a caçámos sem a menor perturbação da sua parte. Acusámo-la de ambos os atos. Daquele e do anterior nada negou. Nada negou com prazer. E com pena minha. É que escapar do perigo é o maior prazer. Mas levar à ruína quem se estima. É doloroso, mas nada disto é mais importante do que a minha salvação. E tu? Tu aí, de cara virada para o chão. Confessas ou negas que fizeste isto? Não o nego, fui eu que o fiz. Tu podes ir onde quiseres. Estás livre de qualquer acusação. Tu, em poucas palavras, diz-me. Sabias do decreto que o proibia? Como não havia de saber? Era público. E mesmo assim tiveste o atrevimento de ultrapassar as leis. É que não foi Zeus quem as decretou. E nem a justiça que habita com os deuses infernais as fixou para os homens. E eu não supunha que por causa dos teus decretos um mortal pudesse violar as leis não escritas e imutáveis dos deuses. Essas não são de hoje, nem de ontem, mas de sempre. Ninguém sabe quando surgiram. E eu não iria expor à justiça divina por medo da arrogância de nenhum homem. Sabia que haveria de morrer, mesmo que nada decretasses. E se a morte vier mais cedo, que bom será para mim. Vivo no meio das maiores atrocidades, como não há de a morte ser um bem? Para mim não é doloroso tal destino. Se eu tivesse de suportar que o cadáver do meu irmão ficasse insepulto, essa sim seria uma enorme dor. Mas não isto.
se agora os meus atos te parecem loucos, talvez a loucura venha de quem me condena. Fica então a saber que os ânimos mais renitentes são os primeiros a cair por terra. Pois muitas vezes até o ferro mais duro se quebra e se desfaz. Os cavalos também são rebeldes. Mas eu sei bem que basta um pequeno freio para os controlar. Não se pode tolerar que tenha opinião que é escravo dos outros. E esta aqui tinha perfeita consciência dos seus atos de rebeldia quando decidiu ultrapassar as leis estabelecidas. Depois voltou a passar dos limites porque ficou a rir orgulhosa do que fez. É por isso que agora se a deixe vencer e ficar impune, ela que será o homem, e não eu. Pode ser minha sobrinha. Pode estar mais próxima de mim pelo sangue do que qualquer outro da minha casa. Nem ela, nem a irmã hão de escapar ao devido castigo. Sim, porque a outra também colaborou no plano e eu vou acusá-la. Chamai-a! Ainda há pouco a vi lá dentro com um ar desesperado, sem saber controlar-se. Quem maquina na sombra acaba sempre por ser apanhado antes de consumar o que projetou. É o próprio coração que o atraiçoa. Mas o que eu odeio mesmo é que alguém seja apanhado em flagrante e ainda queira enfeitar o que fez. Pretendes algo mais além de me prender e matar? Não. É só isso que eu quero. Por que tardas então? Assim como eu não tenho qualquer prazer nas tuas palavras, nem poderia ter. Também as minhas são desagradáveis por natureza. Mas ainda te digo que maior dignidade poderia eu mostrar do que de dar sepultura ao meu irmão. Todos estes concordariam comigo se não fosse o medo a tapar-lhes a boca. Mas a tirania, além de muitas outras coisas, pode dizer e fazer o que quer. Em Tebas és tu a única a ver as coisas assim. Estes também só não abrem a boca porque tu estás presente. E tu não tens vergonha de não proceder como eles? Nada de vergonhoso em honrar quem nasceu do mesmo ventre que eu. E o que morreu do outro lado não era também do mesmo sangue? Sim, filho da mesma mãe, do mesmo pai. E não estás a ser impiedosa para com ele ou honrar o outro? Não seria essa a opinião do que morreu. Seria assim! Pois tratas com as mesmas honras quem se comportou como um sacreu. Não foi um escravo que morreu, foi um irmão. Mas veio atacar a nossa terra enquanto o outro a defendeu. Essas não são as leis do Hades. Um homem digno não há de ter a mesma sorte que o malfeitor. Quem sabe se lá embaixo não é diferente. Nunca o inimigo há de ter, há de se tornar amigo, nem depois do morto. Eu não nasci para odiar, mas para amar. Então ama-os lá embaixo, já que é para lá que vais. Mas enquanto eu for vivo não há de ser uma mulher a dar a ordem. E tu? Tu que andavas a sugar-me debaixo do meu próprio teto com uma vibra sorrateira sem eu perceber que estava a alimentar duas pragas para me tirarem do trono, diz-me. Também participaste no enterro ou vais jurar de que nada sabias? Participei. E assumo as culpas juntamente com ela. Não, a justiça não te permitirá. Mas nem tu quiseste, nem eu te deixei participar. Não tenho vergonha de sofrer contigo essas acusações. Estamos no mesmo barco. O Hades e todos os que lá estão sabem quem foi o autor e eu dispenso quem me ama só com palavras. Não me impeças de morrer contigo e de me sacrificar pelo que morreu. Não queiras morrer comigo nem assumas o que não fizeste. Basta que eu morra. Como posso eu viver se tu me deixares? Pergunta à Crionte, é com ela que te preocupas. Porque me atormentas assim? De que te serve? Não tenho nesse prazer. É com dor que o faço. Salva-te a ti mesma, não te invejo por escapares. Não me deixas partilhar o teu destino. Foste tu que escolheste viver e eu morrer. Sim, mas não foi por falta das minhas palavras que escolheste esse caminho. Para uns és tu que pensas bem, para outros sou eu. Então, o nosso erro é igual. Fica tranquila. Tu vives. Mas a minha alma há muito se apagou para servir quem morreu. Estas duas, uma parece deslocada, a outra já o é desde que nasceu. Não é possível manter o bom senso no meio das adversidades. Não, a ti realmente não é, já que escolheste o lado dos maus. Como posso eu viver sem ela? Não fales dela, ela já não existe. Mas tu vais matar a noiva do teu próprio filho. Existem outros campos para lavrar. Mas não com a harmonia que existia entre eles. Eu odeio mulheres perversas para os meus filhos. Ai, querido Amor, que ofensa a vida do teu próprio pai. Eu estou farto de ti, das tuas núpcias. Vais mesmo privar dela o teu filho? O Hades é que vai acabar com esse noivado. Então está mesmo decidido. Ela vai morrer. Está decidido por mim e por ti.
A partir de agora têm de ser mulheres e deixar de andar livremente. Os corajosos também fogem assim que veem o Hades aproximar-se da sua vida. Felizes os que a vida passam sem o sabor do mal. Mas na casa que os deuses abalaram, não cessa o desgosto. Estende-se a toda a raça, tal como as vagas marinhas, quando os ventos contrários da Trácia as fazem mergulhar nos abismos, e do fundo do mar rola a areia negra, e aos golpes do vento rugem as escarpas batidas pelas ondas. Avançam as antigas provações da casa dos Labdácidas. Pena sobre pena eu vejo acumular-se. E nenhuma geração liberta a outra. De um só Deus vem a ruína. Não há salvação. E a derradeira luz que na casa de Édipo fazia ainda germinar a raiz da sua raça, de novo se apaga. Sob o cutelo sangrento dos deuses infernais, sob a loucura das palavras e da Irínia vingadora. O teu poder, ó Zeus, não pode conter a arrogância dos homens, nem dele se apodera o som devorador, nem a passagem do tempo que os deuses não cansa. Soberano que não envelhece, é a tua luz que faz o esplendor do Olimpo. Mas na vida dos mortais sempre foi outra a lei e assim sempre será. Não há aventura sem haver desdita. Vale para uns a incerta esperança, para outros ela é engano de desejos vãos. O homem nada sabe até pisar o fogo ardente com os seus pés. São sábias as famosas palavras. Quando o mal se confunde com o bem, logo virá a desgraça da parte dos deuses. Aqui está Emon, o mais novo dos teus filhos. Virá em aflição pela sorte de Antígona. Será que lhe dói o fim do noivado? Já o saberemos. Não é preciso adivinhar. Meu filho? Por que vieste? Estarás furioso com a decisão do teu pai a respeito da tua noiva ou continuas a ser-me leal em tudo? Ai, a ti pertence, meu pai. São os teus nobres pensamentos que dirigem os meus. E isso é o que me parece melhor, deixar-me guiar pelos teus bons princípios. E nenhum casamento é superior a isso. É esse o teu dever, meu filho? Colocar as opiniões paternas acima de tudo. Por isso é que os homens pedem aos deuses filhos obedientes, que ajam como o pai, tratando mal os inimigos e dando honra aos amigos.
Pois o que é um filho inútil senão um tormento para o pai e um motivo de grande riso para os seus inimigos? Por isso agora, meu filho, não percas a razão por causa do prazer que te possa dar uma mulher. Olha que se tornam frios os abraços quando é ruim a mulher que se tem em casa a dormir na nossa cama. E que ferida maior pode haver do que amar uma mulher ruim? Livra-te dela, que é um flagelo. Deixa aí. Ela que arranja alguém no Hades para se casar. Encontrei-a em flagrante desobediência e, apesar de ser a única em toda a cidade, eu não vou passar por mentiroso. Vou matá-la. Bem pode invocar Zeus, protetor da família. Pois se eu alimentar nos meus a rebeldia, será maior ainda a dos de fora. Quem em sua casa mantém a nobreza de princípios mostrar-se-á justo à cidade. Jamais poderei elogiar quem ultrapassa e viola as leis, ou quem pensa dar ordens aos que estão no poder. Mas aquele que a cidade escolheu para governar, esse deve ser ouvido, nas coisas pequenas e nas grandes, nas justas e nas injustas. E confio que um homem assim pode ser tão bom a mandar como a obedecer, e que no meio de uma tempestade de lanças manterá o seu posto, sem arredar pé, com nobreza e justiça. Não há mal pior do que a anarquia. Destrói cidades, derruba casas, rompe as fileiras das lanças aliadas. É a obediência que salva a vida dos homens retos. Assim se devem defender as boas decisões e nunca abandoná-las por causa de uma mulher. Se tivermos de ser derrubados, que seja por um homem. É isso melhor do que sermos chamados mais fracos que mulheres. Meu pai, foram os deuses que aos homens deram a razão. E esse é o mais precioso dos bens. Quem sou eu para dizer que não falaste corretamente, mas também de outra forma é possível surgir algo proveitoso. É que tu não sabes tudo o que se passa. Tu não costumas observar o que diz e faz o povo. Tu não queres saber o que tem a censurar e ainda reages mal quando ouves palavras que não te agradam. Por isso na tua frente nada dizem. Mas eu escuto. Eu escuto na sombra como a cidade lamenta esta jovem. Dizem que a sua ação é digna da maior glória e que de entre todas as mulheres ela era a que menos merecia semelhante castigo. Pois não permitiu que o irmão caído em combate ficasse insepulto, nem que fosse devorado por cães carniceiros, nem por aves de rapina. Não é ela digna de receber um prémio honroso? Estas são as palavras que andam pela cidade, murmuradas em segredo. Meu pai, para mim a tua felicidade está acima de tudo. Que maior motivo de orgulho pode ter um filho do que o bem-estar do pai? Ou este o bem-estar dos filhos? Pai, tu não te agarres a um só modo de ver as coisas, não te agarres. Nem só o que tu dizes está bem. Pois quem julga que só aquilo que se sente, aquilo que pensa e aquilo que diz tem valor, no final mostra soco. E não é vergonha nenhuma que um homem, mesmo um sábio, queira sempre aprender e não seja intransigente. Pai, tu sabes que junto às correntes dos rios, quando as chuvas de inverno as engrossam, se as árvores se dobram à força das águas, salvam-se os ramos. Mas se resistem, nem as raízes se salvam. E quem está ao comando de uma nau, se mantém as velas esticadas e não solta a cordagem, a nau vira-se e faz o resto da viagem com os bancos dos remadores voltados para baixo. Pai, não sejas rígido e modera o teu espírito. Apesar de mais novo, se posso ter opinião, deixa-me dizer-te. Bom seria que um homem pudesse, por natureza, ser sábio em tudo. Mas como assim não é, também é bom aprender com quem fala bem. Se ele falou a propósito, é razoável que aprendas com ele. E tu também, com o teu pai. Na minha idade é que hei de ser instruído no bom senso por um homem tão novo. Pai, não seria impróprio. Eu sou novo sim, mas são as minhas ações que importam, não a minha idade. Não é uma bela ação venerar os desordeiros? Eu jamais mandaria alguém respeitar malfeitores. Sim, e não foi ela afetada por essa doença? Não! Não é isso que diz o povo todo de Tebas. Não, e a cidade vai dizer o que deve ordenar.
Tu não vês? Tu falas como uma criança. Mas afinal, a quem compete governar esta terra? Não é a mim! O Estado é de um homem só! Então e o Estado não é de quem manda? Mas sozinho tu mandarias bem numa terra deserta! Não está visto, aliás, está uma mulher. Só se tu fores mulher, é contigo que eu me preocupo. Traidor, como é que tu podes pôr em causa o teu pai? Pai, eu vejo o teu erro e tu não estás a fazer o que é justo. Mas será que é errado respeitar a minha soberania? Tu não a respeitas quando calcas as honras divinas! Ser desprezível, és mais fraco que uma mulher. Não é vergonha nenhuma combater o que é uma fraqueza! Todas as tuas palavras são a favor dela. E de ti! E de mim e dos deuses! Não, mas podes ficar certo. Não casarás com ela ainda viva. Ela pode morrer, mas a sua morte vai destruir alguém. A tua ousadia chega às ameaças? Ameaças! Que ameaças! Eu estou a dizer do que penso! Ou aprenderás com lágrimas a sensatez, pois nada tens na tua cabeça. Se tu não fosses meu pai, eu diria que a falta de senso é tua! Escravo como uma mulher! Estou cansado da tua conversa! Queres falar? E não ouvir nada de resposta, é isso, não é? É isso mesmo! E pelo fica a saber que não terás o prazer de me injuriar mais com as tuas censuras! Tragam-me essa coisa odiosa! Está aqui! Aquela mulher à vista da noite e junto dele! Não junto a mim, de certeza! Ajuda-me! Larga! Eu não assistirei à sua morte! E quem quiser, fique contigo a assistir à tua loucura! O rapaz foi-se embora com uma raiva desmedida e um coração naquela idade não suporta tamanha dor. Ele que faça e pense o que quiser, mas aquelas duas não livrará do castigo. Estás mesmo a pensar matá-las, às duas? Não, tens razão. A outra não lhe tocou. E como a vais matar? Já decidiste? Vou levá-la para um lugar ermo, onde não haja sinais da presença dos homens. E encerrá-la aí viva numa caverna rochosa debaixo da terra. Terá apenas o alimento necessário à sua sobrevivência para evitar o sacrilégio e para que a cidade não fique contaminada pelo sangue derramado. E já que o Hades é o único Deus que ela adora, poderá ser que lhe conceda não morrer. Caso contrário, nessa altura ficará a saber que era inútil venerá-lo. imbatível em combate, Eros, que vens sobre todas as riquezas e só mantens o delicado rosto das donzelas, tu vagueias sobre o mar, sobre os quase
tempeste, tu vagueias, não te escapam nem os teus imortais, nenhum dos homens de vida efêmera, quem tu possuis enlouquece, arrebatas o coração dos justos, obriga-os à injustiça, a discórdia lançaste entre os do mesmo sangue, mas vês o desejo pelos olhos da noiva, pelo seu apetecido leito despertado, senta-se ao lado das leis, é dele o poder a brincar, se entretém Afrodita, irresistível! Mas que estou a ver agora? Para lá das leis, até eu sou transportado. Não sou capaz de conter as lágrimas. Cá vem Antígona, para ser leito conduzida, leito de morte, onde tudo adormece. Olhai, cidadãos da minha pátria. Este é o meu último caminho. A derradeira luz do sol sobre os meus olhos. De novo a não verei. O Hades, último sono de quem morre. A mim levem-me em vida à margem do rio Acronte, sem que eu celebre o Himeneu, sem que eu ouça os hinos nupciais. De Acronte serei esposa. Mas é coberta de glória e de elogios que deste à morada dos mortos, sem te terem consumido as doenças ou te ter calhado em sorte morrer pela espada. Entre os mortais só tu ainda viva descerás ao Hades pelo teu próprio pé. Há muito ouvi contar que a Frígia, estrangeira filha de Tântalo, teve a pior das mortes no alto do Monte Cípilo. Derrotou-a a pedra que sobre ela cresceu tal uma era. Dizem as histórias dos homens que assim ficou petrificada e não a deixam nem as chuvas nem a neve, mas dos olhos até ao peito escorrem lamentos sem fim. Sobre mim repousa um destino igual. Essa era uma deusa, rebento divino. Nós somos mortais, de mortais nascidos. Ao morreres, tu traz a glória de ouvir dizer que a sorte dos deuses igualaste na vida como na morte. Ai, sou fonte de escárnio pelos deuses pátrios. Porque não me insultas quando eu partir, porque o fazes agora? Minha cidade, príncipes da minha cidade, ó fontes de Irceias, ó chão sagrado da minha Tebas de belos carros, para vós me volto, sede minhas testemunhas, vede como estou. Sem amigos que me chorem, olhai com que leis eu vou para a caverna rochosa de um túmulo inaudito, que miséria a minha! Nem de vivos, nem de mortos serei companheira. Subiste até ao último degrau da audácia. Embateste com teus pés nos cumes da justiça. Pagas a culpa de algum antepassado. Tocaste nas minhas mais dolorosas penas. O destino do meu pai 3 vezes deplorável e toda a desgraça que se abateu sobre a ilustre casa dos Labedácidas. Ai, os
os crimes cometidos no leito materno, a fatal união de minha mãe com o meu pai por ela gerado, e eu que nasci de tais crimes. Para junto deles vou agora, sem casar amaldiçoada. Oh, meu irmão, que funestas núpcias tu cumpriste ao morreres, a mim mataste ainda viva. Alguma piedade mostras, digna de respeito, mas quem manda não tolera que o seu poder seja ultrapassado. Não soubeste dominar-te e isso te perdeu. Sem lágrimas, sem amigos, sem meneu, pronta está para mim a última viagem. Para ela me levam. Não mais olharei, infeliz, a luz sagrada do dia. Ninguém chora o meu destino. Nenhum amigo há que o lamente. Chega! Chega, vimos e lamente! Levei-a, depressa! Saia no túmulo a roupa dado, como vos disse, e deixei-a lá sozinha. Pois ela faça o que quiser. Que morra ou que se mantenha viva lá dentro. A nossa parte ficamos com os filhos. Não tiramos a vida, mas impedimos o contacto com os que estão cá em cima. Ai, meu túmulo, meu leito nupcial, ó lar cavado na terra que me guardarás para sempre. Para aí vou, ao encontro dos meus e de Perséfone, que muitos recebeu já entre os mortos. Só resto eu, a pior de todas, de certo, pois deixo ao Hades antes de ter chegado a minha hora. Mas meu pai me acolherá. E tu, minha mãe, e tu, meu querido irmão. Fui eu, com as minhas mãos, que vos lavei quando morrestes. Eu vos arranjei nos vossos túmulos, derramei as libações, e é esta a minha recompensa, Polinices, por ter sepultado o teu corpo. Honrar-te a ti. Era o meu dever, assim pensam os homens de bem. Fosse eu mãe e me morressem os filhos, tivesse eu um marido que apodrecesse morto, e eu nada teria feito contra a vontade dos cidadãos. Porque falo assim? Se me morresse um marido, haveria outro, e de outro homem poderia de novo ter filhos se algum perdesse. Mas nascer-me outro irmão, como seria possível se estão mortos meu pai e minha mãe? Morrei-te, meu querido, acima de tudo, e sou agora culpada da maior das audácias aos olhos de Crionte, por isso me pôs as mãos e me leva, sem que eu possa ouvir os hinos nupciais, provar as delícias do casamento, amamentar filhos. E assim vou eu, ainda viva, para o antro dos mortos. Oh! Que lei divina transgredi! Como posso eu ainda olhar para os deuses? Qual Deus invocar como aliado quando o ímpia se tomou a minha piedade? Se é por sua vontade que sofro este castigo, só depois de sofrer hei de ver meu erro. Mas se são estes que erram, venham eles mesmos a sofrer o que agora me fazem passar fora de toda a justiça. Não cessam de soprar na sua alma os mesmos ventos. Por isso a deviam ter levado já. Também a lentidão de estar realmente sem fim. Ai! Ai! Como essas palavras chegam perto da morte. Hoje não esperes outras. Não ouvirás palavras de esperança. Tudo se há de cumprir. Ó Tebas, cidade dos meus antepassados, ó deuses ancestrais, é agora que me levam. Vede, ó príncipes de Tebas, vede a herdeira da casa real. Vede o que eu sofro da parte destes homens, só por respeitar a piedade devida aos deuses. Também Danae, filha de Acrísio, rei de Argos, teve de trocar a luz do céu por morada de bronze. Encerrada foi num leito sepulcral.
Ilustre era também sua família, e até de Zeus. Numa chuva de ouro gerou filhos. Mas terrível é a força do destino. Não a vence a riqueza, nem a guerra. Não a vencem as torres, nem as naus batidas pelas ondas. Amélia, Jane, Medeia, Mariel, Ifigénia, Joana, Julieta, Malala, Amália, Mariel, Aurora, Antonieta, Maria, Joana, Madalena, Miguel, Cleópatra, Madalena, Marta, Sete, Inês, Suzuki, Nefertiti, Indiana, Mariana, Malala, Aurora, Joana, Julieta, Ifigénia, Grécia, Malala, Príncipes de Tebas, venho com este rapaz, que é o meu guia. Sozinho não poderia um cego aqui chegar. Diabo novo, velho Tiresias. Vou dizer-te. E vais obedecer-me, pois sou um adivinho. Nunca antes deixei de seguir o teu conselho. Por isso tens mantido a cidade no rumo certo. Tem-me sido útil a tua ajuda, reconheço. Então toma consciência de que agora te encontras de novo no fio da navalha do destino. Se passa. O que dizes faz-me tremer. Já o saberás. Houve os sinais que pela minha arte recebi. Quando me sentei no antigo lugar de onde se observa o voo dos pássaros, ouvi um ruído de aves desconhecido. Gritavam, com fúria agoirenta, em sons bárbaros. Percebi que se dilaceravam e matavam umas às outras com as garras. O barulho que faziam com as asas não era sem sentido. Fiquei muito impressionado e resolvi experimentar outra coisa. Sacrifiquei aos deuses, queimando as carnes nos altares. Mas nos meus sacrifícios não brilhou Hefesto. As carnes ardiam sem levantarem chamas. Sobre as cinzas crepitava a gordura das coxas a derreter-se e fumegava. O fel espalhava-se no ar. E das coxas gotejantes corria a gordura que as cobria. De tudo fui sendo informado por este rapaz, que me serve de guia como eu sirvo para os outros. E como guia que sou, te digo, por causa das tuas decisões está a cidade doente, pois todos os nossos altares foram infectados pelas aves e pelos cães que comeram das carnes do filho de Édipo. Por isso os deuses já não ouvem as nossas preces, nem aceitam o fogo dos sacrifícios, nem as aves nos dão sinais com os seus gritos, pois devoraram a gordura do sangue derramado de um homem. Pensa bem, meu filho. Todos os homens cometem erros. Mas não os corrigir e neles continuar teimosamente, isso sim, é irreflexão e insensatez. A falta de humildade é sinal de rude ignorância. Sete perante o morto. Não queiras atingir um cadáver. De que serve matar de novo quem já morreu? Estou a pensar no teu bem, por isso te dou bons conselhos. É bom aprender com quem fala bem se o seu falar é proveitoso. Oh, ancião, todos vós atirais setas contra mim como o archeiro atira ao alvo. Quando vos pondes a adivinhar, nem eu escapo às vossas intrigas. Essa vossa raça há muito que me trata como uma mercadoria. Creio
Quereis ter lucro à minha custa? Mas podeis traficar o âmbar de Sardes? Lucrar com o ouro da Índia? A eu não se poderei! Nem que as águias de Deus o quisessem levar até ao trono de Deus para não comerem! Não permitirei que ele seja sepultado! Não tenho medo dessa mácula! Sei muito bem que nenhum homem tem o poder de macular os deuses! Enquanto eu estou bem falar, velho Tiresias, até os mais sábios dos mortais acabam por cair indignamente quando enfeitam com palavras as piores vergonhas só para obterem vantagem. Todo homem devia saber. Todos deviam compreender. O quê? Que verdade total é essa? Quanto é melhor a sensatez do que as riquezas. Sim, é tanto melhor quanto maiores seriam os danos causados pela insensatez. Pois, mas tu sofres dessa doença. Tu és o adivinho, eu não vou responder-te mal. E, no entanto, já o fizeste. A Dizendo que é mentira o que profetizo. A ganância é o pior mal de todos os adivinhos. E um dos tiranos é gostarem de ganhar desonestamente. Tu tens noção de que estás a censurar o teu rei? Se salvaste a cidade e és agora rei, a mim o deves. És muito sábio, ó adivinho. Mas gostas de injustiça! Estás a provocar-me. Obrigas-me a tocar num assunto que eu não queria revelar. Dá-te à vontade! Mas não fales a pensar no teu lucro! É isso mesmo que eu te pareço? É! Mas fica a saber que comigo não farás negócio! Pois fica tu a saber que já não verás muitas vezes o vai-vem do sol, antes de dares a alguém das tuas entranhas em troca daqueles cadáveres. Pois a um atiraste-o lá para baixo, quando devia ainda estar aqui. Uma vida que fechaste num túmulo sem qualquer respeito, e o outro, que pertence aos deuses infernais, mantém-no cá em cima, sem o que lhe é devido, sem as honras fúnebres, sem os rituais de purificação. A ti não cabe decidir sobre os mortos, nem sequer aos deuses do Olimpo. Mas são outros que tu afrontas, as Iríneas do Hades e dos deuses, as Iríneas vingadoras que já estão a preparar a emboscada que te fará cair nos mesmos males que eles. Vê lá agora se eu digo isto por dinheiro. Daqui a pouco ouvir-se-ão lamentos de homens e de mulheres dentro do teu palácio. E haja grande agitação nas cidades de todos os outros que receberam honras fúnebres da parte dos cães devoradores, ou das feras, ou de qualquer ave. O cheiro impuro dos seus cadáveres chegou já aos teus lares. Agora sim. Foi como um archeiro que atirei estas setas ao teu coração, pois tu me provocaste. E já não podes evitar o ardor que elas causam. Vamos, meu filho. Conduz-me a casa, para que este abandone a sua raiva contra os mais novos e aprenda a dominar a língua e a controlar o espírito. O homem foi-se embora e deixou profecias terríveis. E eu posso confirmar que em toda a minha vida, e é longa, pois já meus cabelos ficaram brancos, nunca as suas palavras se revelaram falsas para a cidade. Eu também o reconheço. E o meu coração não tem sossego. Eu não gosto de ceder. Mas se não o fizer, poderei ser apanhado na rede da desgraça. Tens de ser prudente, filho de Meneceu. O que devo fazer? Diz-me, eu obedeço.
Tira a jovem do jazigo subterrâneo e vai erguer um túmulo ao que está por enterrar? Aconselhas-me então a ceder? Sim, o mais depressa possível. Olha que os castigos dos deuses têm os pés velozes. Não demoram a chegar aos insensatos. Ai de mim, como é difícil. Mas para meu bem abandono a decisão anterior. Não convém lutar contra o destino. Vai já então! E não mandes outro fazê-lo! Eu vou imediatamente. Chamai também os outros! Agarrai estes machados e correi para aquele lugar que está a saber por ali. A minha parte já que eu mandei prender, vou apenas libertá-la. Só assim salvaremos a vida. Deus de muitos nomes, orgulho da filha de Cadmo, estirpe de Zeus altissonante, tu que velas pela gloriosa Itália e reinas nos vales acolhedores de Deméter e Leusínia, Baco, ó Baco, tu que em Tebas habitas, cidade-mãe das bacantes, em Tebas, junto às águas correntes do Ismeno, no lugar da semente do feroz dragão, sobre a rocha de dois cumes, onde ficam as águas de Castália e dançam as corícias ninfas bacantes, vê-te o clarão brilhante das suas tochas, os picos escarpados das montanhas de Nisa cobertos de era e as colinas cheias do verde das vinhas, às ruas de Tebas te enviam, aclamado pelas palavras imortais, Evoé, Evoé. Cidade que mais honras entre todas, com tua mãe fulminada pelo raio, cidade que agora caiu sob o jugo de doença cruel, vem e traz nos teus pés a cura, vem pela encosta do Parnasso ou pelo estreito do mar, tu que a dança dos astros conduzes e os cantos noturnos faz-te presente, ó filho de Zeus, meu senhor, vem com as tíades que em delírio dançam toda a noite para Iaco, seu protetor. Digo-vos, a vós que habitais aqui junto ao palácio de Cadmo e Ânfion, nada é seguro na vida de um homem. E nada há que se mantenha para sempre digno de louvor ou de desprezo. Ser feliz ou infeliz é da sorte que depende. E nenhum profeta há que possa dizer o que está estabelecido para os mortais. Ainda há pouco, Creonte era digno de inveja. Libertou a terra cademeia de inimigos e nela reinava sozinho com todo o poder. E florescia na nobreza da sua descendência. Agora ficou sem nada. Sempre que eu penso que o fim da alegria é a morte em vida. Pode alguém ser muito rico e viver como um rei em sua casa, mas sem ela, o que possui não o compraria eu, nem pelo preço da sombra do fumo. Não vale mais do que a felicidade. Que carga é essa que vais anunciar aos reis? Há mortos. E os vivos são os responsáveis. Mas quem é que matou? Quem é que morreu? Diz. Émon morreu. Foram mãos que o mataram. As mãos de quem? Seu pai? De alguém da família? Não, foi ele próprio. Ele estava ressentido com os atos do pai. Oh, adivinho. Como as tuas palavras foram certeiras. Pois é, mas agora há que refletir. Espera. Cidadãos, apercebi-me das vossas palavras quando me dirigi à porta para ir fazer uma prece à deusa Atena. Estava prestes a sair quando me chegou aos ouvidos um rumor de desgraça para a minha família. Apavorada desmaiei e caí para trás sobre as escravas.
Mas agora quero ouvir, seja o que for. Contai-me de novo. Já passei por muitas provações. Hei de suportar. Querida senhora, eu vou contar-te. Pois assisti a tudo, saberás toda a verdade. Porque haveria eu de encobrir factos que mais tarde me dariam por mentiroso. A verdade é sempre o melhor. Eu fui acompanhar o teu marido até o outro lado da planície. Aí jazia ainda o cadáver de Polinices, sem ser chorado e já maltratado pelos cães. Pedimos, então, à deusa protetora dos caminhos e a Plutão que fossem propícios e aplacassem a ira. Lavámos o corpo com a água lustral, cobrimos-lo com ramos acabados de cortar e queimámos tudo. Por fim, erguemos um túmulo de terra pátria. Depois regressámos para ir até o quarto das núpcias infernais da donzela, a sua caverna de pedra. E ao longe, um dos servos ouve um som agudo de gemidos nas proximidades da gruta e vem contar a Creonte. Quanto mais se aproximava, mais à sua volta ressoava o som indistinto de gritos aflitivos, e ele, avançando, começa a lamentar-se e a dizer: ai de mim, que presinto eu, que me espera no final deste caminho o pior que eu já percorri. É a voz do meu querido filho. Servos depressa, aproximai-vos, e quando estiverdes junto ao sepulcro, entrai pela abertura onde as pedras foram removidas e verificai se é mesmo a voz de Émon que eu ouço ou se é uma ilusão vinda dos deuses. Nós fizemos o que nos mandava o nosso amo desesperado. Nós olhámos para baixo e na extremidade do túmulo vimos-la pendurada pelo pescoço, presa por um laço de tecido fino, e ele agarrado e abraçado a ela. Deplorava a perda da noiva, os atos do seu pai e o seu malogrado casamento. Quando viu, o pai solta um grito terrível. Aproxima-se dele e chama-o com palavras sofridas. Oh, desventurado, que tinhas no espírito? Como perdeste a razão? Sai daí, meu filho, suplico-te, sai. O rapaz lança-lhe um olhar feroz, querida senhora. E sem nada responder, cospe-lhe no rosto. Tira a espada para o atingir, mas o pai precipita-se na fuga. E enfurecido, o infeliz dobra-se sobre a espada e espeta no flanco até ao meio. E ainda consciente, ele puxa-se a donzela com o braço já fraco e, resfolgando sobre o seu branco pescoço, atira uma corrente de sangue viscoso. E assim ficam, um cadáver no outro enlaçado. Pobre rapaz que as núpcias foi celebrar na casa do Hades. Entre os homens, a imprudência é mesmo o maior dos males. Cidadãos, apercebi-me das vossas palavras quando me dirigi à porta para ir fazer uma prece à deusa Atena. Estava prestes a sair quando me chegou aos ouvidos o rumor de desgraça para a minha família. Apavorada, desmaiei e
caí para trás sobre as escravas. Mas agora quero ouvir, seja o que for, contai-me de novo. Já passei por muitas provações. Hei de suportar. Mas que significa isto? Eu também estou aturdido, mas eu tenho esperança de que, após saber do sofrimento do filho, apenas não quero extravasar a sua dor aqui, à frente dos cidadãos, mas em casa, junto das escravas. Já tem experiência suficiente de sofrimento, não vai cometer nenhum erro. Este silêncio é tão grave quanto gritos desesperados. Eu vou entrar no palácio. Não esteja ela a esconder qualquer coisa no seu perturbado coração. Dizes bem. Há algo de pesado no seu silêncio. Aqui vem o rei e traz nas mãos a clara marca de um desvario que foi seu e não de outro. Os erros da minha insensatez. Olhai. Do mesmo sangue é quem morreu e quem matou. Conheceste a justiça tarde demais. Senhor, parece que ainda não era suficiente o que já tinhas. Nas mãos seguras uma desgraça e em casa irás encontrar outra. Pode haver ainda pior do que isto. A tua esposa morreu, foi ainda há pouco. Mais tem o destino para mim. Foi junto ao altar que a rainha, ferida pela espada, abandonou às trevas os seus olhos. Não sem antes chorar o leito vazio dos seus filhos. De Mangareu, morto outrora, e o deste que agora se foi. E sobre ti pedia que viessem as maiores desgraças, pois lhe mataste os 2 filhos. Por ela foste acusado da morte de 2 filhos. Levai-me para longe. Mais que o nada já não sou. É o melhor para ti. Se neste transe algum bem pode haver. Quando a desgraça está mesmo aos pés, o melhor é que tudo corra depressa. É só la speme un cuore. É só la speme. Venha sobre mim o dia derradeiro. O melhor de todos. Que venha. E não mais eu veja outro. Falas do futuro, mas agora é tempo de decidir o que fazer com estes que aqui jazem. Cabe aos deuses decidir o resto. Deserto su la terra.
río destino impueja. Para onde olhar? Não peças nada. Não podes escapar ao teu destino. Le solas pe un cor. Le solas pe un cor. Le solas pe un cor. Un cor Bring your friends, it's fun to lose. deserto And su la pretend terra. she's so Con far, io destino self-assured. Oh no, I le know solas pe a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. Hello, Deserto su la terra, lights out. con mio destino in guerra.